Oi, pessoal, boa noite. Desculpem-nos pelo atraso, mas é que a gente teve um probleminha para entrar. Oi, Ju, como é que você quer fazer? Deixa eu te chamar aqui. Pronto. Desculpas, nós íamos fazer a live lá no Instagram da Juliana. Eu que sou a convidada dela. A gente está Ai, fazendo a um teste. Tuia, tá Nós me estamos fazendo ouvindo? um teste. Estou te ouvindo super bem. Super bem, Quer tentar? graças a Deus. Deixa eu aproveitar, deixa eu arrumar aqui minha luz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Agora eu estou mais tranquila. Eu estava super apreensiva, quero até aproveitar para pedir desculpas para nossa audiência, né? Porque o meu Instagram estava com problema hoje. Funcionando a internet perfeitamente, o restante do Instagram também, mas eu clicava lá na live e não completava, ficava só conectando eternamente. Então, Aham. depois de, olha, quase 20 minutos de atraso, eu tive essa ideia de pedir para você abrir a live e me chamar. Essa seria a solução, né? Legal. Você acha que dá pra gente ir assim, Ju? Só que a gente perde É, o seu. não, A gente aí chamou lá. eu vou seguir o meu roteiro dentro da sua live. Perfeito? E a gente Combinado. faz uma hora de live, mesmo tendo entrado agora às 20h21. É, Uhum. a gente segue aqui a nossa programação conforme combinado, tá bom? Tá, Vou joia. pegar meu A gente roteirinho aqui. só vai pedir desculpas, pessoal. A gente resolveu fazer aqui a live no meu Instagram. Oi, Dani! Tudo bem, linda? Próxima convidada sua, viu, Ju? Daniela Malta, também fonoaudióloga. Eba, eu As, quero muitas fonos. a fono tá na sua vida aí, hein? Verdade. Então, a gente pede desculpas para todos vocês. A gente faria essa live lá no Instagram da Juliana, só que ela teve um probleminha, então, para vocês não perderem a live de hoje, porque ela preparou um roteiro super legal, a gente vai fazer aqui na minha, tá bom, pessoal? Isso, de uma forma ou de outra, essa live sai, né? Essas questões técnicas independem da gente, mas eu vou dar sequência aqui na live como se fosse na minha página. E aí Uhum. depois vou te apresentar primeiro, né? Minha entrevistada. Mas não tem problema, Manda ver. quebramos o protocolo, mas a gente se organiza, se vira. Então, prazer, mais uma live que nós preparamos com muito carinho sobre comunicação na prática. Já explicamos o porquê de eu estar dentro da live dela. Houve um problema técnico, mas não tem problema. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Amaral. Eu sou jornalista, relações públicas, especialista em marketing. E estou com essa programação no meu Instagram, todas as segundas-feiras, às 20h02. Realizo lives para falar sobre comunicação bem aplicada ao dia a dia do profissional, liberal, empreendedor, do comerciante, daquele profissional de comunicação que está iniciando na carreira, cantores, enfim. Todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa falar bem diante de um público, seja numa reunião, numa aula, vender um serviço ou um produto. Por mais bem preparado que você seja, se não conseguir expressar, se comunicar bem a sua ideia, o projeto que você tem para vender, não adianta. Então, eu converso aqui com a minha audiência e sempre convido profissionais da área de comunicação ou que apoiam quem é da área de comunicação, como os fonoaudiólogos. Por isso, temos hoje a Ana Carolina Fernandes, que é fonoaudióloga clínica. Seus seguidores já sabem, né, Ana? Já Mas sabe.
talvez nem todos saibam esse currículo de peso que você tem. Então, ela é fonoaudióloga clínica, especialista em voz, tem mestrado na PUC de São Paulo, é neurocoach, professora da Uniplan, coautora do protocolo Voz e Nutrição, e isso é o resumo do currículo dela, tem muito mais coisa. E hoje a gente preparou um bate-papo, vamos conversar um pouco, depois vamos abrir para pergunta do público. Vamos falar sobre o poder da voz na comunicação. Eu sei bem o que é isso, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Meu carro-chefe na comunicação é a voz. Eu trabalho como mestre de cerimônia, como jornalista audiovisual, também escrevo, mas o meu forte é voz. E sempre estou envolvida com os fonoaudiólogos. Já fiz terapia várias vezes. Antes eu tinha problema de rouquidão, consegui resolver por causa do apoio do fonoaudiólogo, que é essencial para todos os profissionais que usam a voz para trabalhar. E, na verdade, assim, acho que para todo mundo, acho que quem tiver oportunidade de fazer terapia com fono deve fazer, porque é um grande investimento. Agora eu passo a bola para você, Ana. Complemente seu currículo, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a fonoaudióloga Lígia Noblar, que nos apresentou, né, Juliana? Se não É fosse ela, mesmo. não estaríamos conversando aqui hoje. Então, eu fico muito feliz. É muito legal saber que a gente consegue trabalhar muito em equipe, né? Muitos fonoaudiólogos juntos, prestando serviço para a comunidade. E eu sou fonoaudióloga, acho que eu gosto de dizer que por amor, por paixão, a Fono me escolheu e eu fico muito feliz de poder trabalhar com a voz dos profissionais da voz, não só cantores, que é um público maior que eu atendo, mas também jornalistas, radialistas, atores e outros profissionais que usam a voz como esse instrumento poderoso da comunicação, né? E quando a gente fala em voz, é muito interessante a gente falar desse comportamento sofisticado, que como você mesma mencionou, Juliana, é importante que a gente também dê atenção para a voz como uma forma de treinamento vocal, porque como é comportamento, a gente consegue modificar, treinar e melhorar de acordo com a competência comunicativa que a gente precise, né, no nosso dia a dia. Sem dúvida. O nosso público-alvo aqui nessa live são profissionais liberais, executivos, vendedores. Acho que hoje em dia, Ana, todo mundo tem essa preocupação com o áudio, né? A nossa voz. E o audiovisual por causa das redes sociais também. Hoje em dia todo mundo precisa gravar vídeo, todo mundo precisa cuidar da sua dicção, da sua articulação, para poder se posicionar no mercado, e as redes sociais são o carro-chefe hoje em dia. Você concorda? Concordo plenamente. E quando a gente fala em voz hoje, todo mundo usa a voz de alguma forma, né? E quando a gente pensa que voz não é só o som, mas ele a voz é respiração, ela é postura, ela é articulação, ela é pronúncia, é a forma como a gente se comporta nas redes sociais, todo mundo faz uso da voz, né? E precisa entender melhor qual é o impacto da voz na vida do outro, né? Como que as pessoas estão te vendo do lado de lá. E eu separei 3 perguntas que eu acho super legal quando a gente começa a trabalhar com voz, que eu até vou pegar minha colinha aqui, que eu gosto de perguntar Sim. assim, ó. O que você acha que a sua voz transmite para os seus ouvintes? O que os outros dizem da sua voz e como você gostaria que a sua voz fosse? Porque eu acho que quanto mais você conhece a sua voz, mais você consegue adaptá-la para os ouvintes que você tem, né? Qual é o impacto que você quer causar no outro? Porque a voz, ela tem essa psicodinâmica, ela tem o poder de conquistar as pessoas. Então, se você conhece a sua voz, você sabe o que ela causa no outro, né? Qual o impacto dela no outro. Que interessante. Isso faz parte do poder da voz, né?
E eu também separei algumas perguntinhas, o nosso público pode já escrever, colocar aqui na live as suas perguntas. Depois que eu esclarecer as minhas dúvidas, a gente abre para a pergunta do público. Primeiro, Ana, eu gostaria de saber qual é o papel da voz na comunicação. E especificamente para mim, que eu sei que a voz é o meu principal instrumento na comunicação, no meu trabalho do dia a dia, e eu acredito que no caso de outras pessoas da nossa audiência também. A voz, ela tem a capacidade de envolver e convencer o ouvinte, né? Então, o poder dela é como você consegue fazer com que aquela pessoa se envolva com o que você está falando. Então, por exemplo, ou não, né? Se você começa, ela pode causar um ruído na comunicação. Então, por exemplo, se você tem alguns ruídos vocais, como uma rouquidão, um excesso de nasalidade, escape de ar exagerado pelo nariz, ou, por exemplo, alguma questão de articulação. Por exemplo, se você fala com articulação travada, alguma coisa que gere ruído nessa comunicação, você pode afastar ou você pode aproximar os seus ouvintes. Então, a voz, ela tem esse poder de envolver as pessoas e conquistar as pessoas. Então, por exemplo, se você fala acelerado demais, você vai acelerar nessa fala e não respira, as pessoas vão falar, nossa, como ela tá nervosa, como ela tá ansiosa. E como é que você consegue convencer o seu ouvinte do que você quer falar se você também tá nervoso? Se você não tem o controle sobre a sua própria voz. Mais ou Qual menos seria assim. a forma certa, então, de usar a voz? A gente fala que a voz, a voz ela precisa ser flexível, de acordo com o que você quer falar. Então, por exemplo, se você está num stand-up, né, se você é um ator e você quer passar uma certa imagem, você vai usar a sua voz de um jeito diferente. Se você quer vender um produto, quer colocar um pouco de sensualidade, você coloca um pouco de soprosidade nessa voz, você fala mais manso, de um jeito, com uma velocidade mais calma, você passa uma calmaria para o seu ouvinte. Então, depende muito do que você quer alcançar. Por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa audiência, né? Você conhecer o público que você está falando. E talvez esse seja o grande desafio da internet, porque a gente não sabe quem está nos ouvindo, né? Mas você pode imaginar a sua persona. Quem é aquela pessoa que você quer alcançar do outro lado? E criar a sua imagem vocal. Porque aí sim você vai ter um público-alvo que vai gostar mais ou menos do que está sendo falado ali, né? Então, eu Isso é sempre muito gosto estratégico também, né, Ana? muito Porque estratégia. não só no ambiente profissional, eu penso no familiar também. Se você vai falar com seu filho, sobrinho, com uma criança, é necessário ter um tipo de voz para se conectar com ele. Se você vai falar com um funcionário e colocar autoridade naquela mensagem, impactá-lo como um líder, é um outro tom de voz, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, vou falar um pouco do mercado feminino, né? Quando a gente vai Tá. fechar um negócio, e aí você imagina que esses empresários que estão ali são 10 homens e você é a única mulher naquela sala. Não dá para você chegar falando mansinho, fininho, ou com uma voz um pouco mais infantilizada e um sorriso. Você realmente tem que compor aquele personagem e chegar falando mais firme, mais assertivo. Porque senão você não conquista aqueles empresários. Eles vão imaginar que você é uma pessoa muito frágil, que você não está preparada para aquilo, e as pessoas nos julgam, né? Porque se eu penso que a voz também ela é postura, as pessoas vão nos julgar por meio da voz. Então, quem Sem é dúvida. o seu ouvinte? Quem é que você precisa convencer? Então, por exemplo, se eu estou aqui falando no Instagram e são os meus alunos, eu vou usar uma linguagem e um tom de voz que seja mais próximo deles e como eles me conhecem. Eu sou goiana, eu falo nós vai, nós foi, por quê, aquela coisa. Então, você usa esses recursos também para se aproximar das pessoas, né? Ao passo que se eu estou falando numa mesa, num congresso, eu vou ter uma postura mais assertiva, um pouco mais formal,
E a voz, ela acompanha essas formalidades e informalidades também. E uma coisa que eu tenho falado muito, tem um parceiro que trabalha com imagem, a gente transpõe muito a roupa que você veste com a voz que você vai usar naquele momento. Eu brinco que como a gente escolhe a voz no momento, é como a gente escolhe uma roupa. Então, por exemplo, você hoje, você fez seu cabelo todo ondulado, né? Uma maquiagem mais formal. Você estava no trabalho e veio pronta para a live. É mais ou menos isso? Então, Exatamente. então, você escolheu o seu cabelo, você escolheu a sua maquiagem de acordo com o seu dia, com o que você faria, né? Então, a mesma coisa a gente vai fazer com a voz. Você vai escolher qual é a voz mais assertiva para aquele determinado momento. E a gente pode brincar um pouquinho com essa voz, né? A gente treina para fazer isso, é o que a gente faz com os atores, por exemplo. Tá. Não, sem dúvida, tendo esse discernimento, a gente consegue fazer um planejamento estratégico do tipo de voz e da postura para determinadas situações, a fim de alcançar o objetivo que nós queremos. E Exatamente. isso não precisa ser intuitivo, pode ser planejado estrategicamente. Exatamente, Juliana. É um treinamento consciente. A partir do momento que você conhece a sua voz e a imagem que ela passa para os outros e a imagem que você quer passar, ela deixa de ser inconsciente. Então, por exemplo, às vezes a gente vai começar a falar e começa a tremer demais porque está nervoso e perde aquele controle. Por quê? Voz também é emoção. Então, se você traz essa voz para o seu consciente, você tem um domínio maior dela, né? A gente costuma dizer que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultado. A voz, ela é resultado de toda essa programação. E quanto mais consciente você é da sua própria voz, mais controle e mais uso flexível você vai conseguir fazer dela. Deu para entender? Perfeito. Deu. Não, isso quer dizer que cada um de nós pode ter um tipo diferente de voz de acordo com a situação. Exatamente. Como a voz é um comportamento sofisticado, cada falante tem vários tipos de voz. E a gente chama isso de psicodinâmica da voz. Então, por exemplo, se você está triste, você vai estar com uma voz mais triste. O exemplo é quando você liga para alguém e fala, mas por que você estava chorando? Mas eu não estava chorando. Você Exatamente, sente, quando a né? gente chora. Quando você Verdade. chora, quase impossível você esconder de alguém que você está chorando ou que você está triste, né? Por exemplo, se você está sensível naquele dia, se você está um pouco mais frágil, você também vai passar aquilo para o seu falante. Se você está nervoso, porque falar em público é muito difícil, a primeira coisa, por mais que você esteja ali, né, pleno, roupa maravilhosa, você escolheu tudo, chega na hora, a voz não sai, né? O controle, você perde o controle. Então as pessoas percebem, nossa, como ela tá nervosa. Vem aquele tremor vocal, você pode estar escondendo a mão, né? Que tá ali tremendo, você esconde, É a sua mesmo. voz não te deixa mentir. Por isso que é fácil você perceber quem é a pessoa pela personalidade, escutando a própria voz, quando você fica atento a isso. Vocês, então, especialistas, têm essa capacidade de traçar o perfil do outro só ouvindo a voz? É mesmo? É mesmo. E a gente Que até tem feito medo! E a gente tem feito uns estudos agora, né, que a gente tem umas ferramentas que a gente usa nessa parte da administração, do neurocoach e tudo, que você consegue perceber o perfil da pessoa. Por exemplo, um perfil influente. Então é aquela pessoa que vai falar com as mãos mais acelerada, e a gente consegue transpor isso para traçar o perfil, a psicodinâmica da voz, né? Aquele perfil Tá. emocional da voz. É possível. Inclusive, a gente tem alguns programas de voz que a gente faz a análise acústica da voz, que você consegue perceber, não só pela voz, mas pela prosódia, né? Pelo ritmo, velocidade, frequência, intensidade, se aquele falante é aquele falante mesmo, ou se ele está inventando, se ele está mentindo. É o que acontece na fonoforense, por exemplo. Ah, que interessante. Na fonoforense, em relação a um réu que pode estar dizendo a verdade ou mentindo. É meio Exatamente. isso? Exatamente, exatamente. A gente consegue perceber, né?
algumas nuances, por algumas nuances da voz, se ela tá falando a verdade ou não. Nossa, que fantástico. Como é vasta a atuação de vocês. Isso aí eu desconhecia. Que interessante. É Meu bem Deus. interessante mesmo. Tô até com Então, medo de te perguntar qual é o meu perfil de acordo com a minha voz. Ai, meu Deus, diante de todo esse público. Mas a você gente, pode dar algumas características? posso dar algumas características. Então, por exemplo, você imprime na sua voz um pouquinho de nasalidade, uma questão mais faríngea que traz uma sensualidade para a voz que lhe cabe muito bem, né? Você fala em sorriso, é uma pessoa muito influente. Então, usar esse tipo de estratégia, mesmo que inconsciente, te aproxima do seu público. Você passa uma impressão de simpatia nas pessoas, né? É isso Tá. mesmo. É, eu sinto que eu gosto de me comunicar de forma positiva, tanto Uhum. que na comunicação, no jornalismo, eu busquei mais esse caminho de pautas positivas, porque eu gosto de sempre sorrir. Uhum. Opa. Oh, cortou, desculpa, voltando. Cortou? Joia. Então, eu gosto, por ter esse perfil bem positivo, alegre, alto astral, Uhum. eu escolhi um caminho de tratar de pautas positivas. Então, Então, por exemplo, você tanto trata de pautas positivas, você faz um caminho, você coloca, você termina as frases para cima, ao passo que é, se você estivesse triste, você terminaria assim, né, com menos sorriso, colocando um tom mais grave na voz, pesando a sua fala no final. eu me sinto mais realizada e plena comunicando pautas positivas, dando boas notícias, ajudando pessoas, falando algo que eu possa sorrir e a energia suba. E eu acho que o tom de voz também muda, né? Por causa dessa emoção alegre que eu imprimo, que é a minha marca, que é a simpatia e o carisma na comunicação. Exatamente, você não vai falar com as pessoas assim, uma coisa feliz com um rosto triste, com uma voz assim, né? Nossa, como eu tô feliz. Nossa, que legal! A gente já sorri e joga a altura, chega uma hora que a gente grita, meu Deus, né? Você Verdade, é já por tá... aí. E quem é influente é mais afetado ainda, né? Claro que você tem exagerado, assim, né? Eu sou uma pessoa exagerada. Tudo tem hora, né? Ô, Ana, Sim. arruma a sua câmera que tá cortando o seu rosto na divisão. Só isso, joia. Tá, Então tá, perfeito. E tá bem. a voz, o que exatamente é a voz? É um ar que sai aqui dos pulmões, passa pelas cordas vocais e é emitido pela nossa boca. Qual que é a, a explicação científica do que é a voz? E também, já pegando o gancho, o que nós podemos fazer para ter uma voz saudável? Eu sei que tem Tá. muitas técnicas. Vamos lá. Uhum. Então, cientificamente falando, assim, de uma forma breve, a gente pode falar que a voz ela é um som aerodinâmico transformado é uma energia aerodinâmica transformada em energia acústica quando passa pelas pregas vocais. Então, vamos supor, o ar vai sair dos meus pulmões, ele aproxima essas pregas vocais quando passa nessa altura da laringe e elas vão bater. E aí produz um som. E cada falante vai ter um som muito característico, tanto é que é muito difícil você confundir as pessoas. Às vezes, assim, pode até ter irmãos que tenham vozes próximas, mas você escuta e fala, nossa, é a voz do fulano, é a voz do Beltrano, porque a gente tem uma frequência fundamental, que algumas pessoas chamam de timbre, que caracterizam aquela voz, né? E aí, esse som, ele é modificado nos nossos órgãos fonoarticulatórios. Então, imagina se nós fôssemos uma mula sem cabeça e o ar sai dos pulmões, passa aqui, você escutar um som mais ou menos assim, né? Então, Olha. esse som, ele é modificado aqui. Então, por exemplo, vibrou prega vocal e eu vou falar um som de A, boca aberta. A, se eu vou fazer o som do eu já modifiquei a abertura de boca, a posição de lábios. Se eu fizesse
na tentativa de falar as vogais e não movimento os meus órgãos fonoarticulatórios, as pessoas não vão identificar que som, né, é aquele, o que eu estava tentando produzir. Então, a voz, ela envolve todo o nosso corpo, né? Por isso que a gente fala que ela é postura, ela é respiração, mas na verdade é isso, é uma energia aerodinâmica, porque ela transforma esse ar que vem dos pulmões em energia que as pessoas consigam identificar, ouvir, acústica, né? E eu preciso muito dos meus órgãos fonoarticulatórios para que as pessoas me entendam. Então, se eu falo com a boca travada, vai ficar difícil as pessoas me entenderem. Se eu falo com excesso de ar no nariz, vai ter um ruído ali. Então, eu preciso ter um equilíbrio na saída de ar, tanto pela boca quanto pelo nariz, para que as pessoas possam identificar o meu tipo de voz e a qualidade que eu quero imprimir da minha voz para as pessoas. Por isso que quando a gente fica gripado, nariz entupido... Tudo entupido, exatamente. Ou a nossa voz muda. Exatamente. Ou ainda, não só quando você está gripado e tudo, mas quando a gente muda de região. Eu costumo brincar, e se tiver minhas primas assistindo agora, elas vão me matar. Minha família é toda maranhense. E aí eu costumo brincar que lá no Maranhão a gente fala assim, sabe? Arroz eu não tô comendo não, mas macarrão eu tô comendo muito. Então muda muito também de acordo com o sotaque, né? Que hoje é muito bem-vindo na televisão também, né, Juliana? Porque antigamente regionalismo. A gente pensava assim, vamos neutralizar isso aí. E não, a gente precisa imprimir essa personalidade também na voz das pessoas, porque a voz ela é rica de personalidade. Né? E você me perguntou, como manter essa voz saudável? Né? Isso. Eu costumo dizer que para eu ter uma voz flexível, ela precisa ser saudável. Para ela ser saudável, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me hidratar bastante, limpar bem essas vias aéreas, né, para deixar essa parte desobstruída, sem nenhuma obstrução, para que a minha voz tenha qualidade. Sem dúvida. E é interessante que você falou sobre os profissionais da TV, que hoje não precisam mais anular o seu sotaque, que ele é bem-vindo. E isso serve para qualquer profissional. Aqui em Brasília, nós estamos na capital do país, tem gente de toda a nação e pessoas de outros países, por causa das embaixadas, dos organismos internacionais. E você que está nos assistindo, que tem um sotaque característico da sua região, não precisa, não precisa se envergonhar, não precisa querer mudar o padrão por causa de uma referência, de um orador que você gosta, um palestrante, um apresentador de TV que tem uma voz limpa sem sotaque. Não, eu acho que é muito válido, eu como profissional da área de comunicação, eu acho que é muito válido, é original e é autêntico a pessoa fazer jus àquela característica regional. Isso mostra que ela tem autoconfiança e ela tem orgulho da sua origem. O importante é isso, é cuidar da voz para ela ser o mais limpa, clara e excelente possível. Por isso, a gente está conversando aqui com a fono, especialista nisso, e cuidar também do português, né? Português, falar bem o nosso português, mesmo de forma coloquial, até com alguma gíria, mas não adianta uma voz linda, maravilhosa, bem tratada, se a pessoa não fala o português direito, que é diferente também. Na verdade, assim, tudo é estratégico, como você falou, né? Às vezes, o propósito é se comunicar com o público ali, e se você não for regionalista, eles não vão te ouvir. Então, essa questão do português também, às vezes, vale a pena ter esse regionalismo, dependendo do que você quer atingir, né? Exatamente, você falou tudo agora. Então, assim, um bom comunicador, ele é um comunicador natural e ele tem um propósito, né, Juliana? Qual é a transformação que aquele comunicador quer causar no público? Então, tudo isso a gente vai usar como estratégia, né? Obviamente que, por isso que a gente falou, qual é a melhor versão da sua voz? Depende do público que você tem.
né? Tem Porque razão. você pode usar tanto a voz como alguns recursos linguísticos como estratégia para se aproximar do seu público, né? Isso É. faz muito sentido quando a gente fala de comunicação. Ótimo, é verdade. Porque eu tomei o meu exemplo. Como o meu trabalho, ele é mais formal, o meu público é governo, políticos ou executivos que eu treino na comunicação na prática, eu preciso ter um português perto da excelência para alcançar o meu objetivo, mas tudo depende do propósito de cada comunicador. Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho de dicas, né? Alimentação, cuidados com a voz, o que o nosso público pode fazer no seu dia a dia para conseguir uma potência maior na voz, resultados melhores Uhum. na sua comunicação verbal. Primeira coisa, a hidratação, né, Juliana? Tem uma nutricionista que sempre acompanha os meus clientes, que eu gosto de recomendar, porque quando a gente pensa em voz, ela também é músculo. Então, eu preciso, dependendo da demanda vocal que eu tenha, eu preciso me alimentar como um atleta também, né? Pensando nos carboidratos, na quantidade certa, nas proteínas, em sais minerais. Então, a pessoa precisa ingerir uma quantidade de alimentos suficiente para deixar a sua musculatura, não só de laringe, mas do corpo, saudável. Além disso, a hidratação, para você hidratar o seu corpo todo, existe um cálculo que as nutricionistas fazem, que é importante a gente seguir. Então, tem aí uma média de 2 litros, 2,5 litros de água por dia, mas que varia de acordo com o sujeito, né? Ok. Além disso, nós fonoaudiólogos, principalmente em regiões mais secas, como o Distrito Federal, por exemplo, que aqui a umidade do ar é muito baixa, a gente recomenda a hidratação direta, que é fazer o uso da nebulização com soro fisiológico ao longo do dia para deixar a laringe mais hidratada também. A gente tem que tomar muito cuidado com o refluxo gastroesofágico, que é uma sensação, né, de queimação ali na garganta que pode ser alto ou pode vir ali de algum problema estomacal. E o refluxo gastroesofágico, ele causa problemas na voz e rouquidão. Então, é super importante consultar o médico se você tiver alguma sensação de queimação na laringe, porque isso afeta a sua voz. Que mais? Comer maçã, todo mundo fala, comer maçã é bom. Maçã. Sim, maçã, ela é legal. Vamos lembrar que nem alimento sólido, nem líquido passa pela laringe, né? Mas a gente fala que é bom se alimentar bem porque a gente está alimentando o corpo. No caso da maçã, ela funciona como adstringente ali, se você estiver gripado, ela vai ajudar a limpar muito a secreção que cai, né, do nariz ali na região de boca, base de língua, e também porque ela tem antioxidantes. Então, não só a maçã, mas outras frutas, outros alimentos antioxidantes, eles também são bons para a musculatura da voz, porque eles evitam o que a gente chama de estresse oxidativo. Vamos falar o bom português ali. Evita a fadiga vocal, cansaço vocal. Então, a gente precisa se alimentar bem, porque o corpo bem alimentado, ele cansa menos, né? Então, vocês que trabalham com a voz, vocês têm que pensar nesse sentido, né? De usar alimentos que ajudam a evitar a fadiga, não só da voz, mas do corpo. Uma boa noite de sono também faz diferença? Toda a diferença. Pode, assim, a maioria das pessoas aqui, se ficou sem dormir, a primeira coisa que acontece, rouquidão no dia seguinte, né? Fica com a voz mais pesada, fica com aquele cansaço, porque é músculo, então vai cansar igual o corpo. Se a gente não dorme bem, a voz também é prejudicada. Então, o que faz bem para a voz? Se alimentar bem, se hidratar bem e dormir bem. Aí nem precisa de fonoaudiólogo. Na prática, ninguém consegue fazer isso perfeitamente. Por isso, nós precisamos de vocês. Antes de iniciar as perguntas do nosso público, que eu vi que já tem várias, eu vou aproveitar e fazer uma consultinha aqui com você, Ana.
Olha só, Nada a ver. mesmo já tendo avançado muito aí nas práticas de técnicas de fonoaudiologia e no meu dia a dia, no ambiente de trabalho, graças a Deus, eu nunca mais tive problemas de rouquidão. Eu me peguei nos últimos dias com uma irritação na garganta, porque fui para eventos. Eu não sou muito de sair à noite, eu sou muito do dia, mas eu fui num casamento, fui numa festa de criança, fui em alguns lugares nessas últimas semanas com um som alto, que eu precisava conversar ali ao pé do ouvido dos convidados, dos amigos. E eu não sei o que eu fiz, que eu forcei muito a voz. E no evento mesmo eu já senti ali meio me incomodando. E eu não sabia, sabe, tecnicamente eu não sabia o que fazer para impor a voz e ter o melhor resultado. Estava ali me divertindo. E no dia seguinte, com a voz ruim, e precisava gravar. E aí, como é que eu faço, né? No momento de ir para uma festa, conversar com os meus amigos e o som está alto e eu não estou afim de pensar em trabalho, eu quero pensar em diversão, bate-papo. Mas eu preciso ter consciência de uma comunicação verbal diferente para não prejudicar a minha voz. O que eu faço, Ana? Ó, nesse caso, é porque você cometeu um abuso vocal, né? Você pode ter falado numa intensidade muito forte e forçou a sua musculatura que não está treinada para falar alto em ambientes ruidosos. Então, existe um treinamento que a gente faz, que eu brinco que é falar com essa parte aqui, ó, que a gente usa muito no yoga e no Pilates, que é falar com core. É você usar essa musculatura o apoio respiratório para te ajudar a falar com mais conforto em ambientes ruidosos, né? Então, um treinamento vocal é legal. Mas já que não teve o treinamento vocal, chegou em casa e vai fazer uma gravação no dia seguinte, uma dica que eu gosto muito de dar é o gargarejo no chuveiro, porque aí você usa aquela água morninha do chuveiro para ajudar a relaxar essa sua musculatura e você dormir melhor, né? E ajudar e o próprio gargarejo é um exercício, né? Então, agora, outras coisas são muito particulares, né, Juliana? É importante a gente entender o que cada pessoa faz que gera esse esforço vocal. E aí vão ter dicas individuais. Nesse caso seu, seria legal, chegou em casa, já nebuliza com soro, faz um gargarejo no chuveiro. E se persistir, importante procurar o médico para saber o que aconteceu na sua laringe, porque às vezes num abuso vocal, a gente pode gerar uma lesão organofuncional, né? Um pólipo, por exemplo, num dia de uso de extremo abuso vocal. Ou outras lesões, por exemplo. Então, é muito importante que você entenda bem o que acontece na sua laringe e se isso é frequente. E a gente costuma dizer que rouquidão por mais de 15 dias não é normal, e aí a gente precisa procurar um médico e um fonoaudiólogo. Sem dúvida. Com a sua observação, já me despertou o erro. Quando eu estava conversando com os amigos nesse evento, com muitos ruídos, eu acho que eu estava forçando aqui a laringe, a voz estava saindo daqui. Aí você começou a falar muito aqui, apertando o pescoço, aqui, né? Apertando, isso. Ao invés de sair aqui. Acho que é do diafragma, isso aqui da barriga. Exatamente. E você provavelmente já treinou e já sabe usar. Né? Eu sei, exatamente, eu sei usar, eu treino isso todos os dias. No meu dia a dia profissional é dessa forma que eu falo, só que lá na festa eu vacilei, mas agora eu não vou esquecer mais. E outra dica também, Juliana, quando a gente está num ambiente ruidoso, o ideal é a gente falar mais próximo, né, das pessoas e às vezes você ocluir aqui o ouvido da pessoa e falar pertinho dela, porque ela vai conseguir te ouvir melhor. Então, tá numa boate, na balada, chega próximo do ouvido dela, coloca aqui e fala bem pertinho, porque ela vai te ouvir melhor e você não vai ter que forçar tanto a sua voz. É outra dica. Excelente dica. Você quer dar mais alguma dica ou eu posso entrar nas perguntas? Não, pode entrar nas perguntas, pode entrar. Eu vi que um monte de gente falou comigo, queria mandar um beijão para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Um abração para o Fernando. O Fernando é um cantor
lá de Goiânia, que deixou um recadinho aí pra gente. Obrigadão, Fer. Obrigada, Lígia. Silvia, Juscelina, que entrou agora. Eu não vi outras pessoas, que eu só fui olhando assim, mas sintam-se todos abraçados. Não, você tem um fã-clube. Um Oh, fã-clube mesmo, porque quando eu fiz o anúncio da live com você, recebi vários directs, várias mensagens, porque você também é professora, então eu acho que a Lígia Noblar, nossa amiga, que nos meus conectou alunos falando. lindos. Eu falo, gente, me dá feedback, vê se eu tô falando direitinho, porque fazer vídeo não é brincadeira, a mão fica suada. Mas você trabalha com comunicação, Carol, mas eu sou um ser humano, gente. Eu também É fico mesmo. nervosa. Sim, claro, por mais treinados que nós estejamos, o medo, a ansiedade, a incerteza sempre vem. Ó, a Lígia linda falando, duas maravilhosas, você é maravilhosa também, né, dona Lígia? E Linda, vamos graças ver a os ela essa live, comentários. né, Ju? Graças a ela a É, live. graças a ela, Lígia, muito obrigada por promover esse encontro. E isso está sendo engrandecedor para nós duas e para o nosso público, porque a gente aprende uma com a outra É e verdade. repassa o conhecimento para toda essa turma que está nos acompanhando. Todo mundo sai ganhando, isso é muito bom. Um beijo, Então, Roberto. vamos lá. Ela amou. Eu achei um comentário que fizeram aqui, Ju, falando Ah, que quando tá mais nervosa, a pessoa falou assim, quando eu tô mais nervosa, o meu sotaque piora. E é verdade, meu filho, porque aí a gente sim. coloca assim, o nosso interior. E aí vem Eu, mesmo a personalidade, né? e as pessoas também que são gagas, por mais treinadas que elas sejam, quando estão nervosas, acaba vindo, né? À tona a Ó, gagueira. vou te dar uma dica. Eu sei que a Karen veio aqui a semana passada, né, na sua live, mas para falar de gagueira, ó, topzera, Karen de Paula. Porque aí ela vai explicar quais são as disfluências gagas, não gagas. Então, é outro assunto também rico, que vocês vão ficar aí ó, horas conversando. Vale a pena Sim, ela também. vai voltar e a gente vai falar sobre isso. Tem aqui uma pergunta do Catanhede de Costa. Boa noite, doutora. Os problemas de linguagem oral podem prejudicar o aprendizado da escrita? Sim, podem. Outra live para você fazer com a Lígia, que trabalha com linguagem, né? Muitas pessoas espelham na escrita a oralidade. Então, sim. E aí, outro assunto para a gente falar em outra live com especialista em linguagem, que é a Lígia. Você tem um monte de fono para Ah, chamar legal. aqui, hein, Juliana? Nossa, eu estou cercada das melhores fonos de Brasília e do Brasil sobre todas as áreas, todas as Todas, especialidades. todas. Olha, a Carol Marques falou que a postura conta muito e conta mesmo. Confirmamos aqui. Muito mesmo. A Lu Até o que eu falei Xavier falou. Até, por exemplo, a postura, quando a Ah, gente quer fazer. Vamos falar dos cantores aí também, que eu adoro. Quando você vai fazer um som mais ah. agudo, se você faz um posicionamento correto e coloca o apoio desse core, nossa, você vai em regiões que você fala, caraca, nem sabia que eu dava conta. E isso às vezes de uma sessão, né? Ah, tá. Então a postura faz toda a diferença mesmo. Inclusive no alcance de notas. No alcance de notas, no caso do cantor. No caso do cantor, ou se você quer dar um grito, né? Você pode fazer um grito, ei! Ou, ei! Sem esforço. É mesmo. Você Tem viu que eu muitos também elogios para merecia, né? você. Ah, obrigada. Aqui o Lucas Neri falando, Carol, você é demais, excelente fono. Querida, Aqui obrigada. ela também falou, ele também falou, Lucas Neri. Exatamente, Juliana. Acredito que fica até uma voz mais firme quando você assume o seu sotaque, quando a gente comentou que é importante manter a originalidade da sua raiz, do seu sotaque. E a pessoa, inclusive, fica mais segura de si. Ela não se acha Exatamente, é menos ou natural, mais né? por ter o sotaque. Exatamente. Você está preparado para falar a verdade, né? Então, o que deixa a gente, às vezes, com medo de falar em público é que você não se preparou o suficiente. E quando a gente é natural e fala com propriedade, é porque a gente sabe quem a gente é, né? Então, Sem eu dúvida. acredito muito nisso. É o nosso preparo natural é a gente ser verdadeiro. Eu acho que É. quando você é verdadeiro, é metade do nervosismo ali você já conseguiu ganhar.
Sem dúvida, eu concordo. Ó, Oi, a Dani. Roberta Goulart, ela falou, meu sotaque fica mais forte quando estou brava. E fica mesmo. Ela falou também, morro de vergonha de falar em público, porque tenho a língua presa e puxo muito S. O que devo fazer para melhorar? Uhum. No caso do S, é super legal que você faça terapia, né, para que você consiga colocar aí esse fonema no ponto e modo de articulação corretos. Então, a gente tem terapia para isso. E posso fazer uma propagandinha da nossa clínica, Juliana? A clínica do Uniplan, a gente atende lá em Águas Claras, atendimento gratuito para a comunidade. Então, todas as áreas de atendimento, né, de linguagem, voz, disfagia, outras áreas que eu não vou lembrar agora, mas é super bacana para quem mora aqui em Brasília, atendimento gratuito ao público. Já que você começou a dar o seu serviço, aproveita. Tem mais perguntas, tá? Mas aproveita e já passa todos os seus serviços. Onde você dá aula, como que faz para te contratar, onde você atende, os seus canais nas redes sociais. É o seu momento de serviço, Ana. Então, o meu contato é o que eu sempre deixo, que é o telefone mesmo, ou me chamar no direct. Eu acho que é o jeito mais fácil de me achar, né? Me achar aqui no direct. Fala direto comigo que a gente se resolve aí. E eu sempre gosto de falar desse atendimento que a gente faz lá no Uniplan, porque a gente presta um serviço maravilhoso para a comunidade do DF, Ju, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Ai, que legal, que ótimo. E você é professora, né? Então, de repente, tem um jovem estudante que deseja fazer o curso, ou uma pessoa que vai para uma segunda graduação e está procurando uma universidade onde possa fazer um bom curso de fonoaudiologia, você leciona na Uniplan. Eu leciono no Uniplan e aqui em Brasília o curso de fonoaudiologia ele existe tanto no Uniplan, que é particular, como na UNB. Então são as duas instituições que a gente tem fono aqui no DF. Então quem quiser fazer fonoaudiologia, é assim, não pode conversar muito comigo e com as professoras de lá não, porque senão a gente convence todo mundo a fazer fono. Bora virar fono, gente. É uma profissão maravilhosa. E o que a gente vê é que a fonoaudiologia ela é muito ampla, né, Juliana? A gente está aqui falando de voz, do poder da voz na comunicação, mas a fonoaudiologia, de uma maneira geral, ela é de comunicação, né? A gente fala não só da voz, mas de linguagem, de tantas outras questões aí que influenciam nessa forma que nos constitui como seres humanos, que é a comunicação. Pegando o gancho, eu já vou fazer também a parte dos meus serviços, o meu merchan, que eu não tive tempo de fazer no início, e a gente dá sequência às perguntas. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Amaral, eu sou jornalista, relações públicas, especialista em marketing. E promovo essas lives todas as segundas-feiras, às 20 horas e 2 minutos no meu canal do Instagram, que é juliana.amaralbsb. Eu tenho um site também, que é www.julianaamaral.com. Chama Juliana Amaral Comunicação na Prática. Então, eu Conteúdo trato de sobre... muita qualidade. Eu não perco uma live sua. Ai, que bom, fico feliz. E no meu site tem muito conteúdo gratuito sobre técnicas muito práticas, muito objetivas para qualquer profissional conseguir melhores resultados ao falar em público, adquirir uma melhor oratória, técnicas para gravação de vídeo, aulas, palestras, enfim. Um pouco da minha expertise é aplicada no dia a dia de um profissional liberal que precisa melhorar o seu resultado na comunicação audiovisual. E no meu site também tem todos os links das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, Facebook, YouTube, tem um canal no Telegram também, que é Grupo Juliana Amaral. Então, todo dia eu posto conteúdos gratuitos sobre comunicação na prática, para te ajudar a conquistar uma comunicação excelente. Hoje eu Então, posso vamos falar da voltar. importância disso, assim, eu brinco com os Sim, meus alunos, mas não é nenhuma brincadeira, eu acho que é um papo muito sério.
Por mais que a gente fale assim, eu não sou vendedor, eu não vendo e tudo, a comunicação ela é muito isso. Nós hoje, principalmente nesse mundo da internet, a gente precisa se vender, mas essa venda do nosso produto, o que que a gente faz, né? Muitos alunos meus, até por conta disso, eu montei um canal pensando neles, que chama assim, Formei, Casei Agora. Eles falam, professor, eu formei agora, eu casei agora. A vida não é formar e casar, né? A gente precisa saber o que a gente quer desse nosso mercado, desde que a gente entra na faculdade, às vezes antes, né? Antes de você escolher o curso que você quer, para que você quer aquilo. Então, você precisa... a gente pensa assim, vou montar um consultório. Carol, montei um consultório, mas não chegou cliente. Você precisa vender, sim, o seu produto, o seu serviço. O que você faz? Né? E que se você não se comunica bem, você não consegue convencer as pessoas sobre o seu produto, que a gente não tem uma coisa física ali, né? O fonoaudiólogo, por exemplo, o que a gente vende? Serviços. Como eu vou fazer isso? Pela comunicação. Então, eu acho super importante a gente investir, e eu acompanho muito, eu entrei, desde que a gente foi apresentada, né? Eu entrei no seu canal, no site, e você coloca dicas muito importantes para quem quer aprender a se comunicar. Porque não é só a voz ali, né? Tudo comunica. A imagem comunica, o olhar comunica, o cabelo comunica. Então a gente precisa aprender isso para que a gente se torne o artista mesmo dessa nossa venda, que é o brand market ali, né? A sua marca pessoal. Quem é você? É uma pergunta que eu faço todos os dias e as pessoas têm muita dificuldade de falar. Eu não sei quem eu sou. E a gente precisa saber, né? Quem eu sou, onde eu quero chegar. E a comunicação passa por tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Até o fim eu assisti o Alice, ele é maravilhoso. Oi, Alice. O Alice, não, o Alice é um anjo maravilhoso. Estamos cercados de profissionais de altíssimo escalão e é muito bom ter a chance de compartilhar esse conteúdo gratuitamente com todos que nos escolhem, porque as pessoas escolhem estar conosco na live. Então é um privilégio ter todos vocês aqui e a gente preparou tudo isso com muito carinho. Vamos responder mais umas perguntinhas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, bom demais. A gente se ajuda. Olha só, a Rosimeire Alves Vasconcelos pergunta: o estresse pode influenciar na voz? Ou seja, faz a voz sumir? Sim, faz a voz sumir mesmo. Por quê? O estresse, ele gera tensão nessa região aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é travar. E aí, se eu travo, a minha voz some. Então, para que eu tenha uma voz livre, essa minha musculatura precisa estar relaxada. Né? Então, some sim. O estresse E some tanto, gente, de você realmente não conseguir falar, né? E aí, acabou o estresse e a voz volta. Assim, não passa de mágica. Então, por isso que eu digo que quanto mais consciente for a nossa produção vocal, melhor é o nosso desempenho. Porque, vou lembrar o que a gente falou lá no início, pensamento gera sentimento e emoção, que gera comportamento, que gera resultado. A voz, ela é resultado de toda essa programação. Então, se eu estou com a programação estressada, a voz vai ficar tensa. Show estresse, a gente escolhe uma boa voz. Olha, a Dani Mello, ela pergunta: quais as possíveis causas de nódulos em pregas vocais em crianças? Crianças têm nódulos? Muito comum, nódulos vocais em crianças, principalmente pelo abuso vocal. Muitas crianças não falam, elas gritam. E às vezes esse grito é um comportamento ou lá na casa, que as pessoas gostam de falar mais alto, dependendo desse comportamento familiar, ou pelo ruído na própria escola, porque aí eles querem ser ouvidos, então eles falam gritando. E aí gera um apertamento ali dentro da laringe e provoca os nódulos vocais. Então, o comportamento vocal em crianças pode sim gerar nódulos vocais em crianças e é muito comum. Responsabilidade, então, dos pais criar uma cultura, uma cultura de uma comunicação mais harmoniosa, serena, saudável, porque as crianças provavelmente replicam o que elas observam os pais fazerem.
Isso. E eu digo que não é uma responsabilidade só dos pais, Juliana, porque às vezes os pais desconhecem, né? Então, também é uma responsabilidade nossa, nós fonoaudiólogos, é uma responsabilidade de fazermos campanhas nas escolas para que a gente Legal. coloque todo mundo nesse conhecimento, né? De como esse tipo de lesão pode surgir nas crianças. Então, é uma responsabilidade, eu digo que nossa também. Também é mesmo, professores, fonoaudiólogos, pais. É isso, buscando conhecimento, a ignorância vai embora e os problemas também. Um beijo para a Aqui Sheila, a para a doutora Juliane, que é otorrino, que acompanha alguns cantores que trabalham comigo lá em Goiânia. Então, obrigada, doutora Juliane, pelo apoio de sempre. E maravilhosa. E outra pessoa para você convidar para a live, viu, Ju? Não, Ela é você faz uma otorrino. lista, por favor, Ana. Me passa o contato pro WhatsApp mais tarde ou amanhã, que eu já fechei a agenda de janeiro, a gente inicia a agenda de fevereiro e eu quero esse povo todo comigo. Rosimeire, Olha, a um Roberta. beijo, linda. Ela tá falando lá do Carrossel, que é o JP2, lá do Maranhão, que é uma escola que me abriu as portas para fazer um bocado de campanha lá. E os professores são todos treinadinhos fonoaudiologicamente falando. Não, e eu vi um comentário aqui. O Maranhão te ama. Ah, Beijos, eu o amo o Maranhão te Maranhão. ama. Já Que falei. ótimo. Nosso alcance aqui forte para o Maranhão. Ó, a Roberta Goulart falou que vocês são lindas, continuem a nos presentear com tanto conhecimento. Ai, que alegria. E, e a gente quer continuar fazendo isso sim. É importante vocês que aprovam nosso conteúdo e acham que agrega valor, compartilhar com seus amigos, marcar 3 pessoas do seu grupo que não nos conhecem, que não sabem dessas atividades, porque assim a gente consegue ampliar essas informações, compartilhar conhecimento que agrega valor a mais pessoas e todo mundo sai ganhando. Posso fazer Vocês, uma propaganda aqui, Ju? A Sheila tá lógico, aqui assistindo a gente. E assim, eu sempre tive muito problema com make-up, né? De fazer maquiagem, essas coisas. E a Sheila tá. mudou isso em mim. Então, toda vez que eu quero ficar poderosa, eu falo, Sheila, me arruma. Ou, infelizmente, ela mora em Goiânia e hoje eu não pude estar plena na nossa live. Beijo, Sheilinha. Obrigada, viu, linda? Porque Mas, maquiagem também é comunicação. mas aí eu te passo os contatos das minhas maquiadoras, que eu tenho parceiras maquiadoras, e aí eu te passo o contato delas. Bora, bora. Tá bom? Ó, Tô o precisando. Arles mesmo comentou aqui, já entrei ao vivo algumas vezes assim, nervoso, com várias coisas. Quem diz que a voz saía? Até um profissional da área, quando está abalado emocionalmente, tem dificuldade com a voz. É por isso que é importante a gente treinar técnicas de respiração nesse momento, porque não é só falar assim, ah, respira. Não, a gente precisa respirar de acordo com essas técnicas para que você possa realmente acalmar o seu cérebro e voltar para um padrão que você já conhece. Porque quando a gente está muito nervoso, a respiração ela vai ajudar a diminuir essa adrenalina, né, do estresse aí. Então, é super importante a gente treinar a respiração. Respiração é a base de tudo, né? É mesmo, é verdade. Ana, estamos aqui no limite da nossa live, porque daqui a pouco dá 1 hora e começa a travar. Mas graças a Deus conseguimos, deu certo, de um jeito ou de outro a gente conseguiu entrar. E eu quero Verdade. agradecer a todo o público que participou da live, comentários, perguntas, mandando uma carinha, um coraçãozinho, um beijinho, e com seus comentários, ou apenas ouvindo. Uhum. Porque nem todo mundo se sente à vontade para entrar e participar, mas eu acho bem positiva essa interação que nós proporcionamos. E pedir para vocês aí que não me conhecem, para entrar nas minhas redes sociais, no Instagram eu sou a juliana.amaralbsb, o meu site é julianaamaral.com. Entra lá no meu canal do Telegram, grupo Juliana Amaral, tem o link na minha bio do Instagram, no canal do YouTube. Enfim, tem várias informações, várias dicas, vários vídeos para você que quer melhorar o seu desempenho, principalmente audiovisual. E te agradecer, Ana, pela participação incrível, pela disponibilidade, pelo carinho, por
ajudar a produzir também. A gente produziu junto esse conteúdo e você de prontidão disse sim para o convite. Muito obrigada por separar esse tempo precioso para ensinar tanto a nossa audiência. E você que gostou da live, vai ficar disponível por 24 horas? Você pode salvar e deixar? Posso sim, posso sim. Excelente. Obrigada, Ju, e parabéns por essa iniciativa sua, viu? Você coloca muitas coisas de conteúdo pra gente e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Um beijo. Aí agora eu que me Beijo. despeço.